eu sou a Cami e você está no Aulas com a Cami. E hoje a gente vai trabalhar um flyer animado. Minto, um flyer. A gente vai fazer animação na próxima aula. Do Zlatan Ibrahimovic, que é um novo jogador do Milan. A gente vai fazer um flyer com tema esportivo. Eu separei aqui várias artes dele, algumas coisas que eu achei pertinente. E a gente vai trabalhar em cima disso. Então, para começar, eu criei um 1080 por 1080. Você pode ver aqui que o meu Photoshop tá diferente. Eu joguei meu navegador aqui embaixo e ainda tô com dificuldade para me atualizar. Afinal, são 18 anos trabalhando com ele do outro lado. Então, não é fácil se livrar dos velhos hábitos, né? Então, vem cá. Eu tô aqui com o meu fundo. Eu escolhi um fundo de fumaça e vermelho por causa do próprio Milan. E de fumaça porque normalmente eles soltam aqueles sinalizadores nos estádios. E é uma ambientação que faz parte desse mundo. Eu já recortei essa imagem do Zlatan. É uma imagem que está com bastante ruído. O cabelinho dele está bem soltinho. Então eu já fiz um pré-recorte dela. É a única imagem que eu acho que eu vou usar, pelo que eu já imaginei. Eu não fiz um ensaio dessa imagem antes, então o que sair, saiu. Quando eu faço um tipo de arte assim, eu gosto de ir experimentando, então nem sempre as coisas vão ficando no mesmo lugar. Eu tô achando essa imagem muito amarela, então a gente vai vir aqui com o Camera Raw. Se você não tiver o Camera Raw instalado no seu Photoshop, dá pra fazer isso através dos canais, nas configurações do Selective Colors. Então eu vou fazer primeiro por aqui e depois eu vou fazer por lá, para quem não tiver o Camera Raw poder fazer isso também. Então aqui no HSL, nos ajustamentos, nos ajustes do HSL, a gente vai trabalhar aqui tirando um pouco do verde, dos tons dessa imagem, aumentando aqui um pouquinho pro oranges, aqui, e vou jogar só um pouquinho da temperatura pro azul e da minha sombra pro rosinha, e a gente já vai ter um tom melhor. Eu vou aproveitar que vou estar aqui e vou aumentar um pouquinho os pretos, vou deixar essa foto mais marcada, um pouquinho mais de claridade nela, e vou dar ok. Pronto. Dá pra gente ver que a gente saiu de uma cor bem esverdeada, refletindo o campo, para uma imagem assim com os tons mais naturais. Então, eu vou voltar aqui. Caso então você não tenha o Camera Raw, você vai vir em Imagem, Adjustments, Selective Color. Aí aqui a gente tem mais ou menos o mesmo ajuste que a gente tinha lá. Vai vir em Reds e vai tirar um pouco do ciano, um pouco do amarelo também. Não, a gente pode ver aqui que não é o amarelo que a gente está usando, não é o vermelho, então eu vou cancelar e vou começar de novo esse ajuste. Selective Color, vamos vir em amarelos, isso, e vou tirar o yellow dos amarelos, então um pouquinho do amarelado, e vou tirar um pouco do ciano também, e jogar um pouquinho mais de magenta. Isso já dá uma grande diferença. Vamos fazer um comparativo. Ó, ficou bem semelhante o que a gente fez. Agora, para completar aqui, o que eu faria é então aumentar os contrastes, e poderia aumentar também o preto em levels. Agora vamos testar de novo. Ó, mais ou menos o mesmo efeito. Eu acabei aumentando um pouquinho mais o contraste nessa segunda tentativa, através do Selective Colors, mas ficou bem legal as duas. Eu vou manter a segunda que a gente fez, aliás, vou manter a primeira que a gente fez através do Camera Raw, mas poderia então
usar qualquer uma das 3 versões que já estão perfeitas. Eu vou apagar esses outros snapshots pra gente não se perder. Então, vamos manter o do Camera Raw, mas caso você não tenha, vocês já sabem aí o que fazer. Eu tô com o Illustrator aberto, que eu tenho vários vetores que eu selecionei. Eu vou deixar eles disponíveis para vocês, caso vocês queiram reproduzir. E vou deixar eles disponíveis também em PNG, para se você não tiver Illustrator você conseguir usar. Então eu vou vir aqui, vou esconder o meu Ibra por enquanto. E vou pôr umas logomarcas do Milan, somente o line art delas aqui atrás, só pra gente ter uma espécie de pattern do Milan. Vou jogar tudo isso aqui num grupinho e vou pôr aqui o logos Milan. E vou diminuir bastante a opacidade, além de colocar aqui como multiply. Eu só quero que eles apareçam no fundo mesmo, só pra ter vamos pôr o slatão pra cima, só pra ter uma ambientação. Eu separei aqui umas listras que eu achei que casam bastante com a temática da camiseta deles. Então a gente vai pôr essas listas aqui no cantinho. Eu vou colocar ela em algum efeito, ou multiply, ou color burn. O overlay também ficou legal. Hard light também ficou legal. Pra gente não perder o que tem no fundo. Acho que eu vou deixar em multiply mesmo. Vou diminuir um pouquinho. Aí ficou bem legal. Vou selecionar ela aqui. Vou apertar Ctrl T para entrar no Free Transform. E com o botão direito, eu vou em Warp. E vou deixar um efeitinho aqui. Puxar elas aqui pro lado. Aqui pra cima. Vou puxar aqui um pedacinho. E vou dar um movimento nas minhas linhas, que fica legal aqui. Vou jogar ela um pouquinho aqui pra cima, pra trás dele, pra como se fosse uma continuação da camiseta. E aí a gente tem algum efeitinho nessas linhas. Eu achei que ficou bem legal, tá bem cru ainda, mas já tá tomando assim uma certa forma. A gente vai vir aqui, entre os outros elementos que eu selecionei uma camiseta aqui com o número dele, que é o número 21. Eu vou jogar ela mais ou menos aqui, atrás dele. Vou deixar ela também em multiply, não gostei. Color burn, vamos ver. Vamos deixar em normal e só diminuir a opacidade dela. Eu achei que ficou bem legal. Mas vou pegar um efeitinho e pôr em cima dela pra ela casar mais com esse efeito que eu tenho aqui em cima. Então eu vou pegar o grunge que eu separei. Vou jogar ele aqui. E vou aplicar ele somente em cima da minha camiseta. E aqui na minha função eu vou em multiply ou color burn. Acho que o color burn ficou mais legal do que o multiply. O linear burn ficou legal também, talvez eu deixe esse, vamos ver. Eu vou deixar o color burn, que eu achei que ele manteve mais a identidade da camiseta. Eu vou deixar ela aqui no cantinho, de um jeito que ela esconda só um pouquinho da logomarca que tá ali atrás do Milan, e deixe o meu número 21 inteiro. Achei que ficou bem legal.
Eu separei aqui alguns elementos que eu vou querer usar. Aqui tá tudo bagunçado, mas eu gostei das bolinhas que eu tenho aqui. Toda vez que eu vou fazer uma criação, eu fico separando, eu bato o olho em algumas artes e gosto de um elemento ou outro, então eu vou salvando tudo na minha HD para poder usar isso depois. Então eu vou usar esse elemento aqui. Vou jogar ele aqui atrás do Zlatan. Eu vou pintar ele de branco, porque eu quero que ele apareça bem. Então vou pôr ele em branco. Só pra gente ter um destaque do Zlatan no fundo. Uma coisa que eu vou fazer é duplicar a minha camada do Zlatan. E vou jogar ela pra baixo da outra. Vou aumentar ela bastante. Ok. Vou ir em Multiply e diminuir a opacidade dela. Jogar ela para baixo de tudo. Ficou bem legal aqui. Vamos arrastar ela um pouquinho mais para baixo. Ele tá me perguntando se eu quero dar ok ali. Por causa de ser um layer inteligente, um objeto inteligente. Então o meu filtro do Camera Raw, a minha edição de cor, ela ficou como um ajuste nessa camada. Então ele sempre que eu for aumentar, diminuir ela, ele vai perguntar se eu quero. Ele vai me avisar que quando eu fizer isso, ele não vai mostrar mais os meus efeitos. Então, quando eu clico aqui, ele diz que tem efeitos aplicados e eles só vão aparecer depois que eu finalizar a edição dessa camada. Então, quando eu aperto o Enter, ele volta lá pra trás e tá tudo certo. Vou diminuir um pouquinho mais, aumentar um pouquinho mais. Vamos ver como é que fica aqui. Acho que eu vou diminuir um pouquinho mais essa camiseta para ela ficar mais aqui embaixo. Vamos ver como é que tá. Bom, ficou ótimo. Eu curti ele aqui. Vou só pôr um pouquinho mais pra cá. Mas eu curti. Uma coisa que tá me incomodando é o símbolo do Milan aqui, que ele tá muito grande. Então eu vou diminuir ele um pouquinho. Aqui, vou encaixar ele iniciando talvez aqui embaixo, para ele não ficar na frente do rosto do Ibrahimovic. Esse daqui eu vou pôr um pouquinho mais para baixo, ele não tá aparecendo, mas é só para dar uma ilusão mesmo. E esse aqui um pouquinho mais pro lado. Pronto, eu achei que ficou bem legal assim, tá dando uma boa... um bom casamento entre esses elementos. Eu tô curtindo. Eu vou duplicar aqui. O de trás eu vou apagar esse filtro. Vou vir aqui no meu efeito, vou dar um color overlay e vou pintar ele de preto. Em normal, em normal, 100%, vou dar ok. E vou trazer ele como se fosse uma sombra. Aí do livro eu vou diminuir só um pouquinho a opacidade. Isso aí, show de bola, tô curtindo muito. Vamos ver o que eu posso pôr agora. Eu separei aqui o hino do Milan. Eu pensei em pôr ele ao fundo, já na hora que eu separei com as informações. Então, essa é uma coisa que eu vou fazer. Vou dar um Ctrl A para selecionar tudo. Uma fonte que eu uso muito quando eu quero fazer esse tipo de efeito é a Paris, ou a Paris, dependendo de como você quiser chamar ela. Eu vou deixar ela bem grandinha.
Eu vou por aqui aparecendo o Milan Milan ali em cima. Não tem problema de cortar o resto, porque ela vai ser só um efeitinho no fundo. Eu vou arrastar ela pra frente dos lobos. Ficou bem legal, mesmo assim opaco, mas vou deixar ela sendo transparente. Assim, achei que ficou ótimo. Tá tomando forma. Uma coisa que eu vou fazer para encorpar essa imagem é jogar um degradê preto ali atrás. Eu vou criar um layer em cima desse aqui, do meu fundo. É uma bagunça que a gente já vai arrumar. Um degradê de preto, mas eu vou pôr no radial em vez da bolinha. Ficou bem mais legal. Vou pôr um aqui em cima também. Show. E vou pôr um na frente do Ibra. Opa, não ficou? Não ficou na frente dele? Não, ficou na frente do Ibra que tá lá no fundo. Vou apagar esse layer aqui. E realmente no layer do Ibra, lá na frente, agora sim. Opa, muito forte. Vou diminuir a opacidade desse daqui um pouquinho. E vou deixar em multiply. Não gostei. Vamos fazer esse último gradiente. Ficou melhor assim. Vamos ver se eu consigo fazer diferente com o radial. Ficou melhor assim. Ficou ótimo. Já dá mais uma ornada melhor, um casamento melhor entre essas cores. Vou escrever o nome dele. Primeiro eu vou pôr o nome do time, que é o AC Milan, aqui embaixo. Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V. Ué, não foi? Vou pegar de novo. Ctrl C, Ctrl V, agora foi, Ctrl A. Barlow é outra fonte que eu uso bastante. Inclusive usei ela no meu último trampo, por isso que ela tá ali. Mas eu gosto de usar ela na versão Team. Ela é bem fininha. Tá ótimo. Vou curtir aqui. Eu vou deixar aquele degradê que a gente pôs lá no fundo um pouquinho mais forte aqui. Pra dar um destaque maior. E vou jogar um na frente da camiseta. Ficou um pouco forte demais. Então eu vou diminuir bem esse degradê. Assim. Ficou ótimo dessa forma. Diminuir um pouquinho. Deixar bem alinhadinho aqui. Show, e vamos pôr o nome dele. Opa. Eita. Quando isso estiver acontecendo, você pode apertar o Shift e ele vai criar uma nova caixinha. Foi. Então, isso aqui. Vamos escolher uma fonte mais grossa. Show. Eu gostei assim. Eu acho que eu posso deixar o Ibra um pouquinho maior. Pegar ele e a camada de fundo dele. Aqui. Assim. Acho que ficou melhor. Tá ocupando mais espaço. Ornou mais com os elementos que tem no fundo. E o Ibrahimovic, eu vou pegar aqui, dar um Shift para não bagunçar lá no fundo, Ctrl A, e eu vou pôr na Adrians vazada. Eu vou pintar esse aqui de preto, vou aumentar o nome que tá em cima, para ele ter mais impacto.
sobrenome dele é importante, mas não tanto, então eu não quero que ele tenha tanta evidência assim. Eu vou duplicar esse layer. O de trás eu vou pintar de preto e vou fazer o mesmo efeito que eu fiz no Ibrahimovic aqui, no nome dele. Show. Eu achei que ficou bem legal. Eu vou pôr o nosso textinho aqui pra cá, um pouquinho, pra não ficar tanto atrás do nome dele. Vou diminuir mais um pouquinho a opacidade desse efeito. Show. Talvez colocar ele em algum outro. Aí ficou bem legal em Soft Light. Eu vou deixar como tá. Ele ficou legal na Saturation, que ficou preto, né? Ficou bonito também. Mas eu vou deixar normal do jeito que está mesmo. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais pra cá. E aqui em cima do meu Zlatan eu vou usar um efeito de grunge que eu tinha separado aqui. Uma textura. Lembrando que eu vou deixar elas em PNG pra vocês, mas eu tô usando aqui direto do meu Illustrator. Esse é um arquivo EPS. Ok, vou aplicar somente no Zlatan, apertando Alt. Eu não curti muito esse efeito, vou ver se outro fica mais legal. Acho que esse aqui vai ficar mais legal. Vamos ver. Eu achei que esse aqui ficou melhor, que ele tem maior predominância num canto e o outro tem menos. Vou diminuir um pouquinho a opacidade, só pra dar uma pintadinha. Então com o Alt eu vou linkar a minha camada do Zlatan. Feito. E é isso. Uma coisa que eu vou fazer aqui é jogar um neonzinho daquele efeito que eu separei, que tá aqui. Vou pegar só o neon, separar aqui. E vou jogar aqui atrás do Ibrahimovic. Aqui para esse neon ficar mais neon, a gente tem um truquezinho que eu vou passar para vocês. Então vou por atrás do Ibra. Eu vou deixar só um pedacinho aparecendo aqui. Vai puxar os olhos para essa área. Então a gente vai duplicar esse meu vetor e vai colocar a camada de cima em Linear Dodge. Diminuir só um pouquinho a opacidade. E a gente pode ver que ele dá muito mais brilho, fica com mais cara de neon. Vou selecionar os dois. Vou virar um pouquinho mais, ficar as pontinhas ali. Vou duplicar e vou preencher aquele espaço ali atrás dele também. E vai ficar como se fosse um leque. Deixa eu baixar um pouquinho. E aí vou baixar um pouquinho os outros dois também. Aqui, show. Curti muito. Bom, eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu gostei do resultado da nossa arte. Esse é um flyer esportivo, mas poderia ser usado qualquer tipo de informação para criar ele. Poderia ser um flyer de carnaval, um flyer de balada. A gente trabalhou um pouco a arte da composição, consegui trazer vários elementos para um determinado propósito. Vou trazer isso aqui um pouquinho mais para cá. Achei que ficou mais legal. O Ibrahimovic que está no fundo, a gente pode trazer ele
um pouco mais pra cá, pra ficar aparecendo os olhos dele ali. Ficou bem legal. Eu gostei bastante dessa forma. O fundo eu posso ainda trazer um pouquinho mais pra cá. As nossas listras, eu posso dar uma viradinha nela, ver se ela preenche aqueles cantinhos ali. Aí eu gostei mais dessa forma. E é isso, gente. Aqui tá a nossa arte do Zlatan Ibrahimovic. É uma arte esportiva, como eu tava falando. São elementos casados em uma montagem, uma colagem. E é isso, gente. Vou deixar o link aqui embaixo para download desses elementos e da arte finalizada para você reproduzir aí na sua casa. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo na caixinha de comentários. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!